Pois é, Nix, aqui é o Dades Pereira do canal Cruzeiro Velho Raposo. Vamos comentar aí, né? Esse fim de semana tem jogo do Cruzeiro, mas antes deixe like, comentem e compartilhem. Vamos assistir também alguns pedaços do vídeo do Band News Esporte, né? Pessoal preocupado com o time do Cruzeiro, que não vai dar liga. Gente, não tem nada disso. Foi um jogo atípico, onde o treinador mexeu em ideia vazia, mexeu errado e o time jogou mal. Era a estreia do campeonato, um treinador que não conhece a competição. As coisas vão mudar, temos que ter um pouco de paciência. Foi difícil, foi uma derrota humilhante, mas vem agora o jogo contra o Internacional, é o momento certo para o Cruzeiro dar a volta por cima e voltar a apresentar um bom jogo. Voltar a apresentar um bom jogo. Não tem outro caminho, né? O caminho é esse. Agora precisa mudar peças, né? Eu acho que tem que arrumar um volante melhor do que o Wallace. O lateral tem que ser o Kaique ou o Marlon, né? E o time jogar para frente, definir 11 jogadores titulares. Os demais jogam quando puder. É isso aí. Então fique aí com o vídeo e deixe seus comentários, comente tudo que vocês acham aí sobre esse pânico que está assustando os torcedores, que eu não vejo para tanto. Vamos ao vídeo. O Cruzeiro a gente vê sérios problemas no sistema, no encaixe, peças, um elenco que me parece avesso ao formato ou aos formatos que o Léo Jardim gosta de jogar. Vai ser difícil para encaixar, vai dar mais trabalho para encaixar e ainda posso dizer que é estaca zero, né? Ainda é estaca zero. É um começo, é como se o Cruzeiro estivesse agora com o Léo Jardim começando a temporada. Vamos considerar que esse período de 30 dias que o Cruzeiro ficou sem jogo seja o início, uma pré-temporada, e agora que o Cruzeiro está iniciando. Então não deixa de ser um início atrasado. Agora, ontem, depois do jogo, fiz até um vídeo lá no meu Instagram, Cirine, eu acho que você não me segue, mas tudo bem, eu não sou rancoroso. Não, meu Instagram é flopadíssimo. Eu já vi, Cirine, você também não liga muito. A Lu que é mais atuante. Eu vou melhorar, Não muito, mas de que eu deixei algumas perguntas lá e que eu vou fazer pros meninos daqui a pouco, né? E aí? O elenco não é tudo isso? Nós tivemos uma expectativa com o elenco maior do que deveria, enfim, são as perguntas que a gente já joga aqui, daqui a pouco discute no ar. Vamos aguardar as respostas então, 11 horas. O Cruzeiro contra o União Santa Fé ontem, uma estreia ruim do Cruzeiro na Sul-Americana, aliás, péssima, né? Péssima. Horrorosa, porque correria, tapa na cara e dedo no olho, mas organização muito longe do que eu especificamente imaginava. Poderia ter sido demais, né? Não fosse aquele gol, certamente me pareceu justamente impugnado no lance de impedimento, mas não dá pra ser. Não dá pra ser. Eu entendo, daqui a pouco vocês vão falar, e que bom que a gente faz um debate aqui. Não dá pra montar um sistema. Das duas, uma. Ou o Léo Jardim imaginou que o adversário fosse melhor do que ou ele montou um sistema defensivo acreditando que nós estamos tão vulneráveis que eu vou montar um sistema com jogadores de mais força, de mais marcação, para liberar os homens de frente, porque eu achei um sistema excessivamente defensivo para saída contra um time que é muito ruim. E ainda assim, o Cruzeiro sofreu no aspecto defensivo e não produziu lá na frente, mesmo com essa ideia. Se essa foi a ideia de fechar lá atrás para dar mais liberdade para os homens de frente, o Cruzeiro não tem meio campo, então se preocupou demais com a defesa. A linha de frente inquestionavelmente tem qualidade técnica, que ainda não está funcionando como deveria, mas é um time que não tem meio campo, é um time absolutamente manco. E aí eu pergunto a vocês, será que o problema tá no elenco? Será que a gente olhou para esse elenco quando ele foi montado? Eu confesso que eu me enganei, tá? Pelo menos é o que tá aparecendo até o momento. A minha expectativa, mas aí o problema é meu, que a expectativa é minha. E eu coloco ela do tamanho que eu quiser. Eu achei que o Cruzeiro, com esse elenco aí, com esses jogadores contratados, eu achei que o Cruzeiro fosse voar já no início de temporada. Mas aí troca de treinador, um recomeço, mas pelas declarações, pelo menos uma parte das declarações do Léo Jardim ontem na coletiva, ele disse, esses são os jogadores que temos. Eu acho que ele passou o recado. Então parece que o elenco é exatamente avesso ao que o Léo Jardim precisa para o trabalho dele deslanchar. Enfim, falem, briguem, desgraçado. O HG, sabe que tem uma coisa que você falou que para mim é o principal. O Cruzeiro para mim não tem meio campo. E aí ficou nítido no jogo de ontem.
muitas vezes o Wallace e o Romero pegavam a bola, ou quem quer que seja pegava a bola na tentativa de saída de bola, e aí faltava alguém para aparecer, dar uma posição, chamar a responsabilidade. Eu vi o Christian muito aberto pela direita, o Wanderson muito aberto pela esquerda, Lautaro e Gabigol centralizados, e a gente não conseguia enxergar, pelo menos na parte ofensiva do Cruzeiro, alguém que pudesse chamar o jogo para a criação de jogadas. Eu relutei, eu resisti, mas não tem jeito. O Matheus Pereira tem que jogar nesse time. O Matheus Pereira tem que ser titular desse time. Ele é o jogador que pode fazer essa função. A criatividade que faltou ontem, né? A criatividade que faltou ontem, em alguns momentos faltou contra o Mirassol, o Cruzeiro carece e necessita de alguém com a qualidade dele no meio campo. Não dá pra discutir, isso é indiscutível. O Cruzeiro necessita de um jogador com a qualidade. Mas e quando você não tiver ele por outros motivos? Vai ter que ser o Eduardo. Ou então o Cruzeiro vai ter que buscar alguém no mercado da bola. Porque não dá. Você mata o Gabigol teve que voltar inúmeras vezes pra buscar a bola. Você mata o Caio Jorge, que entrou e teve que buscar a bola. Você mata o Lautaro, que teve que buscar a bola. E aí você tira a possibilidade desses caras de chegarem com tranquilidade para finalizar e coloca um monte de jogador que não consegue se juntar e se conectar na hora de criação de jogadas. Então, eu acho que hoje, sem o Matheus Pereira, o Cruzeiro fica carente ou não encontrou uma forma de jogar ainda. O Cruzeiro até pode conseguir jogar sem o Matheus Pereira em algum momento, mas esse momento não é hoje. Hoje o Cruzeiro não consegue entregar. Hoje o Cruzeiro não consegue ter criatividade. Eu imaginei que o Christian, pela direita, pudesse dar essa questão que eu imaginava da volta para marcar e consegue criar jogadas. Não conseguiu da forma que eu imaginava. Eu imaginava que o Wanderson pudesse, pela esquerda, dar um pouquinho mais de dinamismo. Não conseguiu da forma que eu imaginava. Então, Agora, né? Contra o Inter será um jogo dificílimo lá. 2 jogos seguidos, Inter e São Paulo. 2 jogos assim terríveis. Mas eu, sinceramente, acredito no time do Cruzeiro. Acredito, o elenco é muito bom. Está mal ajustado, mas ele vai se encaixar. Matheus Pereira fazendo uma falta terrível para o time do Cruzeiro. Mas também vejo que eles vão encontrar uma solução para o time. Eu não vejo dúvida nenhuma que o time é bom. Tem carências? Tem. Precisa de ajustar ainda o zagueiro, o João Jesus voltar e acertar. E volto a repetir, né? Ajustar o volante com a zaga, o segundo volante com o ataque, o time vai se ajustar. Já vejo o Cruzeiro, depois dessa pancada, ele vai se despertar para o jogo contra o Internacional. E precisa mesmo, né? É bom que esses problemas apareçam agora no início do trabalho do Jardim, para dar tempo dele consertar, ver aonde ele errou e acertar. Se aparecesse lá no final, onde não dá mais tempo, né, seria bem pior, não é mesmo? Então vamos ter confiança, né, que o trabalho vai ser bacana. Não se esqueça, live todos os dias no canais às 6h30. Todo dia 6h30 tem live nos canais. Prestigie os canais, deixe o like, a audiência está precisando da ajuda de vocês. Fui!